Para falar sobre o tratamento da ansiedade, acho que é importante primeiro a gente falar sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é uma sensação de apreensão, aflição em relação ao futuro, em relação a alguma coisa que vai acontecer. Trocando em miúdos, ansiedade é preocupação. Olá, eu sou Alexandre de Rezende, médico psiquiatra, e sejam bem-vindos a esse vídeo no qual vamos falar um pouco sobre a ansiedade e o tratamento com psicofármacos. Agora, é importante a gente destacar que a ansiedade é uma emoção comum, uma emoção normal, fisiológica, como são tantas outras emoções, como a raiva, como o medo, como a alegria. Não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. E se a ansiedade ela é uma emoção normal, fisiológica, ela tem uma função. De algum modo, ela nos prepara para isso que vai acontecer. Eu planejo pro futuro. De alguma forma, evita que a gente tenha desfechos negativos em relação a isso que vai acontecer. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma prova na semana que vem para fazer, uma prova importante, então você está preocupado com essa prova. Então, o que você faz? Você vai estudar para essa prova, você vai se preparar para essa prova, você vai evitar, então, um desfecho negativo, que é ir mal nessa prova. O grande problema é quando a ansiedade ela se torna patológica. Esse que é o ponto importante. O que é essa ansiedade patológica? É quando você, de tão preocupado com essa prova, você começa a ficar pensando, e se eu for mal nessa prova? O que isso vai trazer para mim, para minha carreira, para minha vida? Eu vou atrasar minha formatura, eu não vou conseguir. Então, quando eu começo a ficar muito preocupado, eu posso ter problema, porque eu posso não dormir, eu posso ter alteração de apetite, eu tento sentar para estudar, eu começo a pensar nesse monte de coisa, eu tenho problema de concentração. Então é quando a ansiedade passa a ser patológica. E essa ansiedade patológica, muitas vezes, ela vai precisar de um tratamento. O tratamento, ele deve começar primeiro pela avaliação de um profissional que vai definir. E, inicialmente, muitas vezes a gente vai indicar o tratamento psicoterápico com um psicólogo que vai ajudar a pessoa a lidar com essa ansiedade, com essas preocupações, tentar identificar distorções cognitivas que podem estar por trás dessa ansiedade para que o indivíduo melhore a sua qualidade de vida, reduza esse componente patológico da ansiedade. E muitas vezes a gente também vai precisar de um tratamento farmacológico. Isto é, a gente vai precisar de um psicofármaco. É importante a gente entender que um psicofármaco é um medicamento que age no sistema nervoso central. A gente vai entender que o psicofármaco ele vai agir na sinapse nervosa, que é exatamente aquele contato que existe entre os neurônios, né? A gente sabe que os neurônios são a principal célula dentro do sistema nervoso central. É na sinapse que acontece uma série de fenômenos que vão possibilitar a transmissão elétrica de um neurônio para outro. Então, o psicofármaco vai atuar de diversas formas nessa transmissão elétrica ali na sinapse. É interessante porque quando a gente vai analisar quais são os principais tipos de psicofármacos, a gente tem assim, os antidepressivos e a gente tem os ansiolíticos. Uma primeira ideia que a gente tem, então o antidepressivo é para tratar a depressão e o ansiolítico é que vai ser utilizado para tratamento da ansiedade. Esse é um primeiro equívoco que às vezes a gente comete. Surpreendentemente, a gente também usa antidepressivos para tratamento da ansiedade. Isso muitas vezes assusta algum paciente, né? Quando a gente prescreve um antidepressivo para ansiedade, ele pergunta assim, que remédio que é esse? Aí você diz, é um antidepressivo. A pessoa diz assim, mas eu não tenho ansiedade. Então, muitas vezes esse nome, ele é inadequado, porque o antidepressivo, ele trata também de ansiedade. Esse é um primeiro ponto, que nem sempre o nome do psicofármaco vai equivaler exatamente àquela função ou apenas àquela função. Então, primeiro ponto, a gente trata ansiedade inicialmente com antidepressivo. Qualquer antidepressivo? Não. Esse é um outro ponto também importante. Para agir na ansiedade, o antidepressivo ele precisa agir na serotonina. Então a gente costuma dizer que são medicamentos serotoninérgicos. Eles vão melhorar a transmissão elétrica, vai aumentar o tônus da serotonina. O que é esse tônus? Vai aumentar a transmissão elétrica dos neurônios
que usam a serotonina no cérebro. Só lembrando, gente, falando de serotonina, né, o que é a serotonina? A serotonina é um neurotransmissor que é exatamente essa, é uma substância que o neurônio libera ali na sinapse nervosa que vai possibilitar essa serotonina, ela se liga nos receptores, né, que são estruturas que existem no neurônio pós-sináptico, no neurônio que fica ali depois da sinapse, né? Então existem vários neurotransmissores, a serotonina é essa que está implicada nos quadros de ansiedade. Quais são os antidepressivos, então, que agem na serotonina, como eu estou dizendo? Então, primeiramente, a gente tem os chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, chamados ISRS. Essas medicações, elas aumentam o tempo de permanência da serotonina nessa fenda sináptica, porque eles inibem a recaptação, que é esse retorno da serotonina para o neurônio pré-sináptico, para o neurônio que liberou inicialmente a serotonina. Exemplo dessas medicações: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina. São medicações muito conhecidas e são, né, então, medicações utilizadas para o tratamento da ansiedade. A gente tem outros grupos de antidepressivos, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, que muitas vezes a gente chama de antidepressivos duais. A noradrenalina, gente, também é um outro neurotransmissor, né, tal como a serotonina. Só fazendo aqui, né, também um destaque: serotonina e noradrenalina são os dois neurotransmissores implicados, por exemplo, na depressão, como a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, que também podem ser utilizados no tratamento da ansiedade. Nós temos também os chamados antidepressivos tricíclicos. Alguns exemplos como amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina. E aqui só um destaque, que nem todos os antidepressivos tricíclicos eles são bem utilizados na ansiedade. Por exemplo, a amitriptilina e a nortriptilina não agem fundamentalmente na serotonina, então não seriam boas medicações para o tratamento da ansiedade. Além dos antidepressivos, existem outras medicações que também podem ser utilizadas nos mais diversos quadros ansiosos. A gente tem, por exemplo, a buspirona, que é um ansiolítico que não é um antidepressivo. A gente tem a pregabalina, que é uma medicação que a gente pode utilizar também no tratamento do TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E a gente tem, por fim, os chamados benzodiazepínicos. Esses benzodiazepínicos que são os tais ansiolíticos, que a gente falava lá no início do vídeo, que é uma família, né, que a gente fala que é a família dos PAN. É o diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam. Essas medicações são os chamados, famosos também, tarja preta. Por que são remédios chamados dessa forma? Porque eles têm, né, na sua caixinha uma tarja preta. Eles precisam, né, para você comprar na farmácia, de uma receitinha azul, né? A gente vive às vezes falando, precisa da receita azul. E por que esses remédios eles têm essas características? Porque eles são capazes de gerar dependência. Se você utilizar por muito tempo, né, e de maneira exagerada, de maneira abusiva, eles podem gerar dependência. Então são remédios, tá, esses chamados benzodiazepínicos, que a gente usa também no tratamento da ansiedade. Não são medicamentos de primeira escolha. Esses remédios, muitas vezes a gente usa para um alívio rápido de crises agudas de ansiedade. Por exemplo, vamos imaginar um paciente com transtorno do pânico. Tem crises recorrentes, então muitas vezes lança mão, né, de um benzodiazepínico para aliviar essas crises. Mas repito, são remédios que não devem ser utilizados por muito tempo. E aí a grande pergunta que às vezes vem é: Alexandre, qual é o melhor remédio para tratamento da ansiedade? Qual é o melhor antidepressivo para o tratamento da ansiedade? Importante a gente destacar que não existe o melhor antidepressivo. A gente precisa sempre pensar, primeiro, no perfil de cada medicamento. Então, o perfil no que diz respeito ao mecanismo de ação, aonde que ele atua, o perfil de efeitos colaterais e as características de cada paciente. Então, muitas vezes, a escolha da medicação vai se dar muito nas características do indivíduo e na presença dos efeitos colaterais. Falando de efeitos colaterais, é importante a gente destacar, porque às vezes a gente tem muito medo também, pode dar determinado sintoma, pode dar determinado efeito colateral, muitas vezes as pessoas têm resistência em relação a isso. Importante a gente destacar que esses antidepressivos que a gente usa para o tratamento da ansiedade, eles são remédios seguros, com pouco efeito colateral, mas podem acontecer. Por exemplo, a gente pega os ISRS, né? Eles podem, no início, produzirem, por exemplo, náusea, às vezes diarreia, às vezes uma dorzinha de cabeça, mas isso tende a passar
passar com o tempo algo que acontece muito na ansiedade, que é a chamada síndrome da piora inicial. É quando o indivíduo, num quadro de ansiedade, tem um quadro, por exemplo, de TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, tem um quadro de agorafobia, transtorno do pânico, enfim, os vários quadros de ansiedade, quando ele começa o tratamento, ele tem uma sensação de piora. Isso pode acontecer. Como que a gente minimiza isso? Como que a gente diminui esse incômodo? É iniciando com uma dose menor. Então, normalmente, a gente começa, por exemplo, com meio comprimido, depois de um tempo, uma semana, 10 dias, a gente aumenta para um comprimido inteiro. Isso é muito importante para a ansiedade, você começar com uma dose menor. Então, uma coisa que eu vou dizer, se você começou a fazer uso de um antidepressivo para tratamento da ansiedade, como eu disse, idealmente numa dose pequena, se você sentir uma certa piora da ansiedade, isso é normal, mais uma vez tende a passar com o tempo. Mas eu vou dizer que todos os efeitos colaterais, eles devem ser comunicados ao médico, psiquiatra ali que prescreveu aquela medicação. Por isso que na consulta, né, quando o profissional lhe prescrever a medicação, é muito importante você tirar as dúvidas, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais, a forma de tomada da medicação, essa questão de começar com meio comprimido e depois aumentar. Essas informações, elas são muito importantes e, repito, qualquer incômodo mais significativo que você tenha com a medicação, você deve informar ao profissional. Lembre-se, a ansiedade é uma condição tratável e a esperança para aqueles que sofrem com esse transtorno. Por isso, eu e o NESB desenvolvemos um curso de psicofármacos que vai lhe capacitar a entender e ajudar melhor seus pacientes quando o assunto é a medicação correta para cada caso. Com um conteúdo rico e completo sobre antidepressivos, antipsicóticos, sedativos, estabilizadores de humor, psicoestimulantes, nosso curso vai abordar todas as áreas para que você possa se qualificar a ser um profissional de excelência e referência no mercado. Quer saber mais? É só entrar em contato através do WhatsApp ou acesse o link aqui na descrição. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal e seguir nossas outras redes sociais para não perder nenhuma novidade aqui no NESB. Até a próxima!